Bem, pessoal, voltamos a mais um módulo, a nossa quarta aula do curso de Fundamentos de Gestão Pública, não é verdade? Então, nessa aula, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre a gestão, né? Vamos dar uma breve recapitulada sobre o marco conceitual de gestão. Vamos falar sobre suas funções, sobre o que é ser um gestor público. Hoje, o que é que nós entendemos como um bom gestor público, né? Vamos falar sobre a questão do problema, a grande questão do problema da implementação das políticas públicas no Brasil. Nós temos no Brasil inúmeras políticas públicas. Muitas políticas públicas são de uma excelente qualidade, mas infelizmente nem todas elas dão certo. Vamos discutir um pouco sobre isso também. Vamos falar sobre a nova gestão pública no Brasil, as práticas gerenciais desse novo modelo de gestão. Vamos falar sobre o modelo gerencial aqui no Brasil, né? E fecharemos o nosso módulo falando sobre o decreto 9.203, que é bem atual, que fala também sobre governança pública. Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E eu queria recapitular com vocês esse conceito de gestão, que eu entendo que ele é super importante e necessário para que a gente sempre atualize a nossa percepção sobre gestão pública, tá? Então, o que seria gestão para o mercado, né? De modo mais profissional? Como a gente poderia definir o conceito de gestão? Diante de todos os conceitos de gestão que existem fora, eu peguei dois conceitos que nos ajudam a definir de um modo bem simples e objetivo o que significa a palavra gestão. Então, a gestão, primeiramente, ela existe, tá? Para que as organizações, as instituições, as empresas, elas alcancem, né, os objetivos para os quais ela foi criada. Mas não é alcançar apenas o objetivo de modo qualquer, a qualquer custo. A gestão, ela serve para que o objetivo alcançado, o objetivo almejado, ele seja implementado de forma efetiva, eficaz e eficiente, a partir daquilo que se tem disponível, não é verdade? Então, notem que quando a gente fala esse conceito de gestão, ele se assemelha muito com a última etapa do modelo gerencial, né? De gestão pública que nós conversamos aqui. Então, a gestão é justamente fazer com que o agente, por assim dizer, o agente responsável pela tomada de decisão, possa fazer que, com os recursos que ele tem em mãos, aí vão os recursos materiais, financeiros, humanos, tecnológicos, recursos de informação, todos os recursos que ele tem na mão, eles possam ser utilizados para que a instituição alcance os objetivos, tranquilo? De modo eficiente, com qualidade, na verdade, e excelentes resultados. Então, quando eu tiro o melhor proveito daquilo que eu tenho, eu preciso ter como base um bom planejamento, né? Eu não tenho como alcançar um objetivo, eu não tenho como ter uma meta, alcançar uma meta, se eu não tiver um bom planejamento. E se eu não tiver um bom planejamento, eu não tenho como alcançar um objetivo. Nós temos uma relação de mão e contramão. Para você alcançar o objetivo institucional, para você alcançar a meta, você tem que ter um bom planejamento. Não é verdade? Sem um bom planejamento, você não alcança essas metas. Então, seria impossível você falar em alcançar metas, em ter objetivos, se você não tem uma ação planejada, uma ação organizada, uma ação, digamos assim, direcionada, conduzida e controlada. Então, esse é o grande desafio do gestor, né? Dentro daquilo que ele tem em mãos, tirar o melhor proveito daquilo que ele tem, de modo efetivo, de modo eficaz, de modo eficiente, e não só gerar, né, algo, gerar um resultado, mas esse resultado gerado ele tem que ser controlado, monitorado, reavaliado na busca da primazia
na busca da excelência pelo produto ou pelo serviço ofertado. Então, a gente sabe que isso é um desafio para a gestão pública, não seria diferente, né? E aí entra dois conceitos que eu coloquei aqui, que eu espero que a gente consiga diferenciar bem, eu estou aqui para ajudar, que é governança pública e gestão. Eu entendo que governança pública seria o modo estratégico, né? O conjunto, o arcabouço estratégico pensante, né? Para se conduzir. É o processo de condução daquilo que nós temos. E gestão é a operacionalização desse mecanismo de condução. Tu me entende? Então, a governança ela engloba a questão das estratégias, né? Da tomada de decisão, dos controles, da questão da harmonização dos interesses, a questão da avaliação, do monitoramento das ações, da organização concatenada, da organização dos processos de gestão. Né? Então, é a condução da política, é a condução da ação e a prestação de serviço para a sociedade. Né? Então, a gestão ela entra aí quando ela executa o modus operandi para que a ação aconteça. Né? Então, isso você tem todo o planejamento estratégico, tem toda a tomada de decisão, tem os objetivos, tem as metas, né? Mas como fazer? Então, a gestão é justamente isso, né? É como deve ser feito, como nós vamos direcionar os recursos que nós temos para alcançar os objetivos almejados. Tranquilo? Então, dentro dessa seara, existe a figura do gestor público, né? De um modo bem simples, eu posso afirmar para vocês que um gestor público é um funcionário ocupante de cargo, né, de carreira, ou um agente, quando é empresa estatal, é um agente, né, que pratica atos de gestão. Então, o gestor público é aquele cara que executa o negócio, que bota o negócio para moer. Né? Dentro da cultura organizacional, ele faz com que os recursos disponíveis se coloquem em movimento, né? Que a política de governança ela se coloque em movimento. Então, o gestor público é aquele camarada que administra as ações, que administra as decisões que foram tomadas, que executa, que planeja, que arquiteta os atos para que o resultado final aconteça. Então, qual é a função desse arquiteto? Né? Qual é a função desse camarada que bota o negócio para moer? Então, a função do gestor público é de contribuir para o processo de desenvolvimento. Né? E aí, a gente fala muito que esse desenvolvimento ele é um desenvolvimento sustentável. Né? Então, quando nós falamos em um desenvolvimento sustentável da gestão pública, da coisa pública, é justamente porque o desenvolvimento, né, do processo decisório, o desenvolvimento da ação pública, ela não está desassociada da realidade, da conjuntura local. Pelo contrário, ela está inteiramente vinculada à realidade econômica, social, política, cultural, ecológica, né? a relação patrimonial, todas as variáveis que permeiam a sociedade no seu cotidiano. Então, hoje, quando se pensa em tomar uma decisão de gestão pública, um bom gestor público não é aquele camarada que pensa apenas no que é melhor para a organização pública, no que é melhor para a instituição pública. Não. O bom gestor público é aquele camarada que consegue, que busca mapear os anseios da sociedade, do seu público-alvo, as necessidades da sociedade e busca atender com primazia, né, as suas necessidades, ofertando um produto ou um serviço público de qualidade, que se adeque às necessidades e à realidade econômica, social, política, cultural e ecológica. Tanto que hoje
existem as licitações sustentáveis, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje em dia a questão da licitação, dos grandes contratos, não está apenas ligado ao princípio da economia. Não, não. Hoje, a administração pública já tem alguns pré-requisitos, já preza por empresas que têm algum programa de desenvolvimento sustentável, de preservação ambiental, de promoção social, de equidade. Então, essas variáveis fazem com que o gestor público, que é a entidade pública, que o órgão público, também seja um ator de mudança. Também se sinta responsável e corresponsável pelo desenvolvimento produtivo, econômico, social do país. Isso é uma revolução, né? Isso é uma mudança, é uma quebra de paradigma, isso é um novo jeito de pensar gestão pública. Isso é uma novidade até então implementada no Brasil, né? Ainda é muito recente. Então, como falando em gestão pública, não, o que é gestão pública? A gestão pública é justamente a capacidade de fazer o que precisa ser feito. Então, se eu falo para você que gestão pública literalmente é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, se nós estivéssemos numa aula agora, no momento presencial, numa roda de discussão, a gente poderia passar pelo menos aí, eu acho que uns 30 minutos dialogando sobre a gestão pública no Brasil, de modo particular. Porque se eu perguntar para vocês o que vocês acham sobre a capacidade de fazer o que precisa ser feito em nosso país, eu acho que a gente teria muitos panos para as mangas, na verdade, daria uma discussão muito bacana. Então vejam a importância do termo gestão pública, né? A importância da disciplina chamada Fundamentos da Gestão Pública, porque literalmente nós estamos falando, estamos discutindo a capacidade de fazer aquilo que precisa ser feito. Mas isso precisa ser feito para quê? Para atender às necessidades e os anseios do contribuinte, às necessidades e os anseios da sociedade como um todo. E aí nós temos que ter a primazia do interesse coletivo, sobressair, né? Ele ressaltar, ele saltar, ele se destacar em relação aos interesses individuais, coisa que no nosso Brasil ainda é um grande desafio. Então, mas não é só ter a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mas fazer o que precisa ser feito e, em paralelo, buscar a melhor relação entre os recursos, entre os processos, dentro da dinâmica da instituição, dentro da dinâmica da organização, as melhores ações, os melhores resultados, buscar a primazia, a excelência daquilo que é produzido. Não é produzir apenas por produzir, mas é produzir com qualidade, é produzir com objetividade, evitando desperdício de recursos, evitando a palavra é essa mesmo, não vou nem utilizar outra não, evitando literalmente o desperdício de recursos, a ineficiência da coisa pública. Então a gestão pública, o gestor público, ele tem esse objetivo, né, de fazer aquilo que precisa ser feito para atender às necessidades da sociedade, para trazer bem-estar social, para agregar valor, para agregar qualidade de vida à população. E isso que é bonito na gestão pública. Porque a gestão pública tem o papel de fazer algo que nenhuma outra entidade, que nenhuma outra organização, que nenhum outro tipo de gestor pode fazer. Que é justamente gerar valor, gerar resultados que atendam às necessidades da sociedade, que possam sanar as deficiências da sociedade, né? E então, eu acredito que ser um gestor público, trabalhar na administração pública, ser um funcionário público, um servidor público, é uma profissão muito nobre, sim, porque nós temos uma responsabilidade muito grande com a sociedade. Então, essa gestão pública, né, moderna, voltada para fora, voltada para o resultado, voltada para a necessidade, essa gestão pública moderna que traz a necessidade de fora para dentro da instituição, para que ela fomente ações
que possam sanar as necessidades dessa sociedade, ela é pautada em 2 pontos, né? A zero burocracia, por isso que hoje se fala muito em parceria público-privada, né? Porque a concessão da coisa pública, a terceirização da coisa pública, porque a burocracia por si só, ela só faz travar a eficiência dos resultados. E por si só, esse travamento, esse engessamento que a burocracia traz em si, que não é maléfica, né? Nós já falamos sobre isso, mas freia a capacidade de resposta que o Estado tem de dar para a sociedade. E aí também entra o outro ponto, o outro alicerce, que é a necessidade de atualização da gestão pública, que é uma atualização progressiva, que é uma atualização dinâmica, que é uma atualização constante, uma atualização que renova seus processos, que renova o seu modus operandi, que renova a sua cultura organizacional, que incorpora novas tecnologias, que traz novas técnicas, que apura o jeito de fazer a coisa pública. Então, a agilidade dos processos e a atualização dos processos, né? A formalização dos processos. Então, isso nos possibilita gerar resultados com qualidade e, consequentemente, gerar satisfação para a sociedade. Isso é importantíssimo, ao meu ver. Então, outra premissa que eu acho bastante interessante, hoje nós temos um debate, né, da gestão pública, né? E o debate que gira hoje em torno da gestão pública é o problema da implementação. É como eu estava comentando aqui com vocês no começo da nossa disciplina, e agora no começo dessa nossa aula, que no Brasil nós temos excelentes políticas públicas, não é verdade? São ideias maravilhosas, mas a questão da implementação das políticas públicas, ela é algo latente, porque a questão não é só você criar uma política pública que seja bela, né? A questão é fazer com que essa política pública ela seja execuível, que ela possa ser realizada, que ela literalmente ela consiga atender os anseios e as necessidades da sociedade. Então existem praticamente 3 barreiras para a implementação das políticas públicas. A primeira delas é a formulação. Isso é fato, isso é óbvio, né? Nós temos no Brasil uma série de políticas públicas mal formuladas, mal estruturadas. Eu e você já acompanhamos uma série de medidas públicas nas quais são emendadas e remendadas e reconstruídas e refeitas, né, pela administração pública, porque elas são mal formuladas e, consequentemente, se uma política pública ela é mal formulada, com certeza ela vai ser mal implementada, porque com certeza ela não vai haver um planejamento eficiente, não vai haver um objetivo definido. Consequentemente, se você não tem um objetivo definido, você não vai saber aonde você quer chegar, como você vai fazer para chegar, para fazer aquilo, né? Então, a questão orçamentária no nosso país é algo que trava muito a implementação de políticas públicas de qualidade. Então, formular políticas públicas execuíveis é um dos grandes gargalos da gestão pública atual hoje, né? Então, temos a formulação dessas políticas, temos a questão pessoal, a questão das pessoas, a questão da mão de obra qualificada para formular essas políticas, depois de formuladas, implementar essas políticas de modo planejado, organizado, execuível. Então, hoje nós pagamos um preço muito alto por essa carência de pessoas capacitadas para formular políticas públicas execuíveis. Políticas públicas que tenham um começo, um meio e um fim. Porque se a gente começa a criar uma política pública mal elaborada, mal formulada, com certeza todo o resto vai ser um desastre, né? Então, temos aí o gargalo da formulação da política pública, o gargalo da execução da política pública e o gargalo dos recursos.
a questão da execução. Né? Eu como trabalho no controle, já falei isso para vocês, é notório quando a gente está fazendo auditoria, como existe uma lacuna, como existe um déficit na questão de planejamento e orçamento. É incrível. Muitas vezes os gestores não têm a capacidade técnica de planejar de um modo estratégico como vai utilizar o orçamento que ele tem em mãos. Então, muitas vezes, o dinheiro ele é gasto de qualquer modo, porque se ele não for gasto de qualquer modo, vai voltar e o impacto vai ser negativo para o próximo orçamento. Então, não existe em sua grande maioria, um planejamento, uma gestão planejada, né? de atos públicos organizados, com objetivos definidos, com metas pré-estabelecidas, com um cronograma definido, né? Com os processos mapeados para a execução da coisa. Isso ainda é muito embrionário. Existem instituições que mal têm seus processos mapeados, gente. Isso é o básico. Né? Então, nós temos muitas vezes setores em instituições onde só quem faz aquela ação é fulano. Se fulano adoecer, para o processo, trava tudo. Se fulano sai de férias, não tem naquele período quem faça aquela ação, porque só fulano sabe fazer aquilo. E aí, imagine o prejuízo, a ineficiência, o custo que tem se um servidor desse adoece, não é verdade? Se um servidor desse sai de férias, porque outros setores, outros usuários serão penalizados. Então não se há um planejamento, não se há uma estruturação, não se há um planejamento estratégico, né? não se prioriza os objetivos institucionais, não se prioriza as metas institucionais. Simplesmente a coisa vai tocando. Né? Então, nós podemos resumir que a grande questão hoje da implementação das políticas públicas é a gestão. É justamente a formulação e a ação. Há uma fragmentação, né? Há um déficit, há uma precariedade, há uma falta de cultura empreendedora, há uma carência dessa, como é que eu posso falar para vocês, desse espírito guerreiro, daquele camarada que não se acomoda por ser um agente público, mas que, por ser um agente público, ele quer por si só quebrar as barreiras do modelo e fazer o melhor que pode ser feito com aquilo que ele tem nas mãos. Esse é o bom gestor. Né? É aquele gestor que formula as ações de um modo planejado, organizado, disciplinado, pautado num planejamento orçamentário, financeiro, buscando justamente empreender atos, empreender ações que atendam às necessidades da sociedade, mas com qualidade, com primazia, com excelência. E parece que é algo do outro mundo quando a gente fala em prestação de serviço público, em gestão pública por excelência, gestão pública por qualidade. Parece que o Estado, a administração pública, ela não pode ter know-how, ela não pode ter qualidade. Isso é uma mentira, isso é uma distorção da coisa pública. A coisa pública ela pode ser ofertada assim, com qualidade, com primazia, claro que pode, com excelência, pode também, pode gerar satisfação, pode. Esse discurso de que tudo que é público gera aperreio, gera confusão, gera insatisfação, isso não é uma verdade. Né? A administração pública ela tem, sim, vários requisitos e vários pré-requisitos que a habilitam a proporcionar para a sociedade decisões, resultados de qualidade. Né? Eu acredito nisso. Então, partindo desse debate, dessa problemática, né, que eu trago para vocês essa nova gestão pública. Né? Dentro dessa nova gestão pública, nós temos as práticas gerenciais da nova gestão pública, que são particulares desse novo modelo, que é justamente a igualdade no acesso aos serviços públicos através do planejamento estratégico das ações. Né? As ações públicas hoje elas tendem a atingir o máximo de pessoas possíveis,
o máximo de contribuintes possíveis, o máximo de usuários possíveis, respeitando o cidadão, foco no cidadão, dentro da particularidade de cada um. Os iguais, tratando os iguais como os iguais e os diferentes como diferentes, entende? Então esse princípio da equidade, né, esse princípio da igualdade de acesso a todos, ele é uma das premissas básicas desse novo modelo de gerencial, desse novo modelo, dessas novas práticas gerenciais, né, da gestão pública. Tem a autonomia gerencial, da questão da criatividade, do empreender, da participação popular, tem a responsabilidade fiscal, né, a questão da transparência dos gastos públicos, a lei de responsabilidade fiscal, tem a elaboração de indicadores de desempenho. Isso é uma novidade para a gestão pública, trabalhar com indicadores. A princípio é algo que dá medo para o servidor público. Alguns servidores públicos, quando a gente fala em trabalhar por indicador, criar indicadores que possam monitorar e avaliar os resultados, é algo que torna, que traz um transtorno enorme, né? Porque ele se sente cerceado, ele se sente observado. E a criação, a elaboração de indicadores não vem para cercear o servidor público, de jeito nenhum. Vem para justamente monitorar a qualidade do que a administração pública faz, não é verdade? Se nós temos uma instituição que ela foi criada para proporcionar para a sociedade ensino, pesquisa e extensão, ela só vai estar atingindo sua primazia, a sua excelência, quando ela ofertar para a sociedade ensino, pesquisa e extensão. Se ela ofertar só ensino de qualidade, ela está na sua primazia? Não, porque ela foi criada para ofertar ensino, pesquisa e extensão. Se essa instituição ela produz muita pesquisa, mas é carente na qualidade do ensino e da extensão, ela está na primazia? Também não. Né? Então, os indicadores, a criação de indicadores, a elaboração de indicadores serve justamente para mapear o produto final que está sendo fabricado e avaliar os resultados daquilo que está sendo fabricado, daquilo que está sendo produzido. Então, dentro deste modelo, né, as práticas gerenciais elas andam em paralelo com a participação da sociedade civil. Ela, dentro desse modelo, ela tem um papel importantíssimo de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, de verificar a transparência dos atos públicos. Né? E aí eu abro um adendo para a minha turma, quando a gente fala de transparência. Né? Hoje as prefeituras, os estados, o governo federal, os poderes, né, têm em seus sites, né, mecanismo de transparência dos seus gastos públicos, como eles estão sendo feitos, os gastos da prefeitura, mas se você pegar um trabalhador de ensino médio e alguns de ensino até superior, formados, pedir para o camarada decifrar aquilo ali, ele não consegue. A complexidade da informação que é disponibilizada é muito alta. Né? Então, não existe transparência. A transparência só existe quando a informação que é disponibilizada ela se torna acessível a todos. Não é só acessível de acessibilidade de você entrar e ver que está aquele numerário lá. É você entrar, ler aquelas informações que estão lá e você ter a capacidade de entender, interpretar e questionar. Aí sim é transparência. Né? Aí sim é eficiência. Quando você publica as informações num site, né, da organização de um modo que qualquer um que entre, ou a sua grande maioria, né, pelo menos que entre, leia aqueles dados, interprete, entenda, aí sim. Aí está havendo transparência, eficiência, eficácia, efetividade e, muito mais que tudo isso, ética. A administração pública sem ética, ela perde a sua razão de ser. Então, a ética ela é uma variável que deve permear todos os atos da gestão pública. E um grande agente dinamizador da ética nas instituições públicas é a participação social. É a própria sociedade civil que ela tem a capacidade, a mobilidade de justamente
quebrar as distorções, não é? De vencer a corrupção, de enfatizar a equidade, a igualdade. Então, por isso que hoje é tão enfatizado, por isso que hoje que é tão promovido a participação da sociedade na formulação de políticas públicas e na gestão da coisa pública. Isso é importantíssimo. Tranquilo? Então, pessoal, essa nova gestão pública, né, ela pressupõe uma mudança em relação à forma em que se busca o alcance dos resultados na administração pública. Essa nova forma, essa nova gestão pública, ela vem se tornando uma fonte de orientação, né? Essa nova gestão pública ela tem a primazia de orientar, de trazer novas técnicas, de inovar, de criar uma metodologia, de aperfeiçoar os processos, de modernizar os processos para que a gestão pública possa gerar resultados, possa gerar eficiência. Então, essa nova gestão pública ela vem sendo fomentada justamente para gerar resultados e resultados satisfatórios. Então, quando a gente pensa em resultado, não pense que esse resultado ele vem de fruto da cabeça do gestor. Desconstrua isso. Hoje, essa nova gestão pública ela vem buscando gerar resultados a partir de fora. O gestor é como se fosse uma grande antena que capta as necessidades, os anseios da sociedade e aí dentro da sua seara, dentro da sua expertise, da organização da qual ele faz parte, ele vai usar todos os recursos disponíveis que ele tem para gerar produtos, para produzir algum resultado que atendam aqueles anseios. Veja como muda a visão da gestão pública no Brasil e como é algo desafiador. Realmente é algo desafiador esse novo modelo de gestão pública, né? Então, hoje se fala muito em o bom gestor público. Quem é esse bom gestor público, né? O bom gestor público é aquele que manda? Não. É aquele que dá ordens? Não. O bom gestor público é aquele camarada que consegue, justamente como eu falei para vocês, captar as necessidades da sociedade, consegue envolver aquele público, né? Consegue envolver aquele grupo social na formulação das diretrizes, é aquele camarada que consegue captar, interpretar, olhar de modo plural, de modo holístico, ter a visão global da conjuntura em sua esfera política, econômica, social. Ele consegue permear as necessidades, os conflitos sociais. E aí ele busca justamente as parcerias, isso que é tão importante, né, hoje, para que você possa produzir resultado público com qualidade, com eficiência, né? Algo que realmente atenda às necessidades da população. Então, esse novo bom gestor público, ele é aquele camarada que tem a capacidade de ser líder, né? Ele consegue conduzir a equipe, ele consegue conduzir tudo aquilo que ele tem disponível na mão para alcançar os resultados que são esperados pela sociedade. São os resultados que a sociedade espera e para ela ele age. Entende? É como aqui aquilo que a gente vem falando. Então, a tarefa desse bom gestor é justamente motivar, incentivar cada servidor na tomada da consciência da importância de ser um servidor público. Na verdade, quando veja, imagine que desafio é. Imagina só, gente. Imagina que desafio é para um gestor de um hospital público. Quando não existe recursos, quando não existe motivação dos servidores, quando há uma precariedade de estrutura, quando se vive o dia todo dia, em clima de guerra, onde tantas vidas são ceifadas por coisas tão simples, às vezes por até faltar um pedaço de sabão para uma pessoa lavar a mão, água para um doente tomar. Né? Então, é muito fácil para um gestor ver as necessidades da população. É fácil. Nesse aspecto é fácil. O grande desafio dele é fazer com que tudo aquilo que ele tem na mão, pessoa, orçamento, estrutura,
seja capaz de atender à necessidade da população. Veja que desafio. Então, é por isso que é importantíssimo, é por isso que é imprescindível a participação popular. A gente não pode esquecer da importância da participação popular. Tá já? Então, outra característica do bom gestor público é ele ter a capacidade de ter um foco no PDCA. Né? Então, um bom gestor público ele tem a capacidade de ser proativo. Então, ele está sempre buscando melhorar de modo contínuo os processos, trazer agilidade ao processo decisório, à tomada de decisão, ao planejamento. Então, o PDCA é justamente isso. O novo gestor público ele tem que ter essa interação, essa capacidade de resposta em planejar, em fazer, checar aquilo que está sendo feito através de um bom planejamento e agir. Agir para entregar resultados. Mas não é um resultado qualquer, é um resultado que foi planejado, é um resultado que foi feito, que foi pensado, que foi avaliado, que foi acompanhado, que foi dirigido, que foi monitorado. Né? E aí é um resultado que gera satisfação, que gera qualidade, que atende necessidade. Né? Então é um resultado que gera eficiência. O PDCA é algo que vem trazendo um processo de melhoria contínua nos processos da administração pública. Né? E outra característica forte do novo gestor público, né, é justamente a busca por inovação e aprendizado contínuo. Não tem como, como eu falei, eu lembro na primeira aula que a gente teve, né, a questão de como a gestão é importante para a nossa vida. A gente ter a capacidade de gerir o que nós temos na mão hoje para alcançar os objetivos que nós esperamos. Né? Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui não estão estudando apenas por estudar. Não estão despendendo recursos financeiros, despendendo tempo, né, apenas para matar o tempo. Não. Vocês estão buscando uma evolução profissional. Vocês estão buscando ampliar a sua capacidade profissional, a sua capacidade crítica de analisar cenários. Vocês estão buscando se especializar para ser um profissional, um ser humano, né, um contribuinte mais atento às mudanças da sociedade. Então, essa necessidade constante de inovar e de aprendizado, ela é intrínseca de um bom gestor. E nós precisamos ser bons gestores da nossa própria vida. Então, dentro desse novo modelo de gestão pública, né, por resultados, né, essa necessidade de inovar e de aprender constantemente deve ser algo que o acompanhe em todo o processo de tomada de decisão, né? Desde o planejamento até a execução, o resultado final e até o modo como aquilo vai ser monitorado. Né? Então, o profissional deve evoluir em métodos e práticas de gestão, tornar-se um agente catalisador de inovações transformadoras. Né? Então, lembra quando eu falei para vocês que o novo gestor público ele é como feito que uma antena, né? Uma antena parabólica, ele está de ouvidos atentos para captar todas as informações que vêm de fora, e aí não só as necessidades da população, mas todo o arcabouço, toda a chuva de inovações tecnológicas, né? Toda a chuva de novas técnicas, de novos modos de cultura organizacional, novas relações interpessoais. Então, tudo isso faz parte desse novo modelo, é o que se espera desse novo agente público, desse novo gestor público, que é algo realmente desafiador. Então, na prática, gente, das organizações, o que dificulta a obtenção de resultados das equipes é quando, primeiro, o planejamento fica só na cabeça dos gestores. Né? O gestor pensa, planeja, mas não delega a sua equipe a execução daquele negócio. Então, isso é um traço que dificulta muito, né, a obtenção de resultados, né, por parte da gestão pública, né, no caso das equipes dos gestores.
Há um excesso de planejamento na cabeça do gestor, mas ele não executa, ele não formaliza, né, aquele planejamento. Outro ponto que trava muito os resultados é justamente que os gestores eles não demandam tempo para discutir as estratégias, para discutir com as pessoas os processos, o passo a passo, pedir ideias, né? Como a gente falou agora há pouco, ser aquela antena parabólica aberta para um brainstorm, um bom brainstorm, né? Um bom PDCA. Então, fazer com que o gestor tenha essa proatividade de sair do seu lugar, de ir de encontro à sua equipe, de pedir ajuda, de trocar competências, saberes e experiências, de fomentar, fecundar justamente uma análise estratégica, uma decisão estratégica. É algo desafiador e inovador e extremamente necessário. Qualquer gestor que não tem essa proatividade, com certeza, ele não vai ser chamado de gestor, muito menos de líder, né? Ele é um chefe, né? O chefe é aquele gestor que não debate com sua equipe os processos, as estratégias, que não debate as metas, que não há diálogo, né? Então, quando não há o diálogo, por si só, esse comportamento, digamos assim, centralizador, compromete literalmente a equipe, porque ela não se compromete com o planejamento que é proposto. Me entende? O não comprometimento da equipe compromete o resultado e a execução do planejamento. Interessante, né? Então, hoje o gestor tem que ter essa capacidade de concatenar ideias, de trocar saberes, né? De estar aberto, ter uma boa vontade, ter uma mente aberta para captar as inovações, para absorver as novas ferramentas que chegam para ele, né? Tudo isso na busca por resultados, né? Isso é óbvio. Então, para a gente contextualizar esse modelo gerencial no Brasil, como ele aconteceu e vem acontecendo, tudo começou a partir de 95, né? Justamente através dessa reforma do aparelho do Estado. Foi quando o Fernando Henrique Cardoso criou o Ministério da Administração e Reforma do Estado, justamente buscando criar, fomentar esse novo modelo gerencial. Veio em 95, né, o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, que justamente buscava implementar esse modelo mais gerencial da administração pública e sofreu uma grande resistência justamente por parte dos servidores públicos. E eu comentei com vocês que até hoje, quando a gente fala em criar indicadores, né, elaborar indicadores para monitorar o que é produzido, tem muitos servidores que entram quase em estado de colapso mental, porque acham que é algo que vão cercear a sua produtividade, né? E a gente não entende o que é isso, né? Mas ainda se perpetua essa cultura do medo por indicador, trabalhar por indicador. O modelo gerencial, o modelo por resultado é algo que ainda tem muita resistência, ainda vai passar por um bom crivo para ser absorvido pela gestão, né? Tivemos a revisão da emenda constitucional, número 19, né? E tivemos como maior êxito da reforma administrativa, que foi a adesão ao princípio da eficiência, onde esse princípio da eficiência ele abriu portas para que a administração pública pudesse adotar inúmeras inovações na gestão pública, né? E até hoje culminar com a questão de trabalhar por resultado. Então, dentro dessas inovações também, tivemos agora mais recente esse decreto 9.203, que busca justamente fomentar a eficiência e a inovação do serviço público pela transparência. Esse decreto 9.203 ele busca o comprometimento da gestão pública, fazendo com que a administração pública tenha a capacidade de dar resposta para as necessidades da sociedade com confiança, com transparência, através da prestação de contas, com responsabilidade, né? Então, esse decreto 9.203 ele vem meio que disciplinar, digamos assim,
a geração de resultados pela administração pública. Ele vem meio que institucionalizar o comprometimento, o grau de eficiência, enxertar a inovação no serviço público, né? Gerar confiabilidade para a sociedade através de atos transparentes e responsáveis, né? O accountability, né? Hoje, ele mais que nunca, ele está presente nos atos da administração pública. Isso é importantíssimo. Hoje, esse decreto 9.203, ele está como uma PL, né? Para os estados e municípios, e aí prestes também a entrar em votação. Tá joia? Então, pessoal, nessa seara, né, o decreto 9.203 para garantir o serviço público com eficiência, ele criou praticamente 6 princípios, né? O primeiro dele é a capacidade da resposta à sociedade, né? Como a gente vem falando muito aqui, existe um hiato considerado entre as necessidades da sociedade e a capacidade de dar resposta do Estado, né? Então, esse decreto 9.203, ele vem trazer celeridade, ele vem melhorar a capacidade de resposta do Estado frente às necessidades da sociedade. Ele também vem trazer uma conduta mais íntegra do gestor público, do ente público, vem proporcionar uma maior integração e interação entre as instituições, né? Hoje se fala muito em sistemas, em banco de dados. Por exemplo, eu trabalho no Instituto Federal de Pernambuco, né, como auditor, e aí eu tenho uma subordinação técnica pela CGU e pelo Tribunal de Contas da União. Então, hoje, embora eu seja um auditor interno do IFPE, eu já trabalho com o sistema integrado junto à Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. Nós trabalhamos em uma plataforma única. Então, essa interação de informação faz com que exista a capacidade de dar uma resposta mais rápida frente às problemáticas existentes, né? Com qualidade e com o mínimo de burocracia, né? Nós temos a capacidade de dar uma resposta rápida, com qualidade e desburocratizada. Isso é importantíssimo, porque essa palavra desburocratização, ela também é sinônimo de economia e eficiência, tá já, gente? E aí nós temos também, como princípio, a prestação de contas e a responsabilidade, que nós já falamos aqui, e as informações com transparência, que nós já falamos aqui também. Que essa transparência, ela não se limita apenas em jogar os dados para a população, mas que esses dados que são disponibilizados, que essas informações que são disponibilizadas, elas possam ser facilmente interpretadas, analisadas, criticadas, né, pela grande maioria da população, da sociedade civil. Então, esses são praticamente os 6 princípios do decreto 9.203. Eu creio que nessa aula eu trouxe para vocês um bocado de informação, né? Então, só para a gente fechar aqui, revisando, né? Vimos nessa aula agora aqui, revisamos o conceito de gestão, definimos e discutimos aqui o perfil do gestor público, suas funções e características. Falamos aqui da implementação das políticas públicas no Brasil, esse novo modo de fazer gestão pública no Brasil. Citei aqui da importância da participação social civil nos atos da gestão. Relatamos aqui o surgimento do modelo gerencial e fechamos esse módulo agora, fechamos essa aula agora, falando sobre o decreto 9.203, que é pautado em 6 premissas, em 6 princípios que buscam gerar realmente maior qualidade e eficiência nos atos da gestão pública. E assim nós terminamos mais uma aula do nosso curso do Fundamentos de Gestão Pública. Abraço a todos e até breve na nossa próxima aula.